Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Aplauda bem forte a esse Deus Todo-Poderoso que está no meio de nós. Ele está aqui, Ele está no meio de nós, amém? Glória a Deus. Podeis se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que está pelo YouTube, pelo Facebook. Glória a Deus por sua vida. Estamos aqui reunidos nessa noite que o Senhor predestinou. O Senhor já predestinou essa noite para estarmos juntos, para o louvor da sua glória. Nós fomos criados e aqui estamos para o louvor da sua glória. Amém, abençoados? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ao tempo. O tempo passa. Amém? E como passa? E vai passando. E não há quem pare esse tempo, não é verdade? Há poucos dias estávamos em janeiro de 2021. E mais uns poucos dias estaremos em janeiro de 2022. E o tempo vai passando. Não há quem segure o tempo. Passa para o bebê que nasceu há uma semana, passa para os jovens que já têm 20, passa para os jovens que já têm 30, para os jovens que já têm 40, e vai passando para os jovens que têm 50, e vai passando. Não é verdade? O tic-tac do relógio é contínuo, é constante. E nós vamos falar um pouco desse tempo e como viver nesse tempo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis e vamos começar falando um pouquinho do tempo, já que o tempo está passando e que logo mais, daqui uns dias, nós estaremos em 2022 para a glória de Deus. Amém, abençoados? Gênesis capítulo 1, versículo 5. Quem achou, diga amém. Você que está na sua casa já achou? Gênesis capítulo 1, versículo 5. Vamos começar nessa noite com essa palavra, que diz assim: E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Vamos ler novamente? E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E aí começou o tempo. Sabia? Começou o tempo aqui na terra. O tempo que Deus disse, haja dia, haja noite. Começou o nosso tempo. E aqui estamos nós. Nós vamos ver hoje o que foi que homens de Deus falaram a respeito do tempo. Amém? Vamos começar com Daniel. Essa noite nós vamos, glória a Deus, folhear um pouquinho a Bíblia, rapidinho, porque nosso apóstolo não está hoje ministrando a palavra, mas já ministrou, e ele fala como ninguém. Eu quero para mim o que Deus quer para mim. Eu também, amém, amados? Eu também. Ó. Eu só quero para mim o que Deus quer para mim, nem mais, nem menos. Repito essas palavras de todo o meu coração. Daniel capítulo 2. O tempo passa, o relógio faz tic-tac, não há quem pare. E Daniel falou a respeito disso. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 20, quem achou, diga amém. Daniel 2, 20. Disse Daniel: seja bendito
o nome de Deus para todo o sempre. Porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O único que pode mudar o tempo e as horas, segundo o que está escrito, e o que Daniel falou, no capítulo 2, versículo 21, é Deus. É Deus quem muda os tempos e as horas. Ninguém mais pode mudar tempos ou horas. Ninguém mais. O tempo vai passando e muitas vezes nós queremos que ele passe lentamente e ele passa rapidamente. Não é assim? Às vezes a gente quer que ele passe rapidamente e ele passa lentamente. Às vezes ele passa e a gente nem percebeu. E quando a gente vai perceber, ele já passou. Uma coisa é certa, ele não volta mais. 25 de dezembro de 2021, nunca mais vai voltar. Nunca mais. Ele passou. Assim como muitas coisas na nossa vida já passaram para nunca mais voltar. Passou. Não há quem controle o tempo. Às vezes você quer que o tempo volte, mas ele não volta. Amém, abençoados? Porque o único que pode mudar os tempos e as horas é Deus. E é por isso que quando nós andamos com Deus, nós andamos no tempo de Deus. E é por isso que é tão maravilhoso ouvir: eu quero o que Deus tem para mim, eu quero o que Deus quer para mim, eu não quero nem mais nem menos, é isso que eu quero, porque eu vou andar no tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito. Eu não vou perder minutos, eu não vou perder segundo, eu não vou perder tempo nenhum, porque quem anda com Deus e no Espírito Santo, sendo guiado por Ele, não perde tempo. Não perde. Ele tem o controle absoluto sobre o meu tempo, sobre o seu tempo. Isso é maravilhoso, na verdade. Não importa quanto tempo já passou e o que passou, o que importa é que eu estou no tempo de Deus. Diga: eu estou no tempo de Deus para a minha vida. Glória a Deus, eu também, você também. Glória a Deus, todos que são guiados pelo Espírito Santo e que têm o entendimento de Deus e da palavra de Deus, sabem que estão andando segundo o tempo de Deus. Amém? E se entrarem na vontade permissiva de Deus, aí vai ter que voltar para a vontade perfeita de Deus. Amém, abençoado? Daniel falou muito bem sobre o tempo, mas não foi só Daniel. Salomão também falou. Abra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, logo no capítulo 1. Daniel foi capítulo 2, Eclesiastes, capítulo 1. Nós começamos com Gênesis 1. E vamos ler Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 4. Vamos ver o que foi que Salomão falou a respeito do tempo. Um homem sábio, amém? Uma geração, versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo, o mar não se enche.
ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Todas as coisas são canseira, e mais do que ninguém o pode declarar, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. É o próprio Salomão dizendo o que foi que ele deduziu a respeito do tempo. Ele meditou e disse, geração vai, geração vem, e a terra permanece sempre. A geração do meu avô passou, do meu bisavô passou, do meu tataravô passou, chegou a minha geração e ela está passando. É tudo sempre a mesma coisa. E a terra permanece para sempre. Percebeu que o tempo passa, mas as gerações também passam, mas a terra permanece para sempre. E é por isso que nós precisamos atentar ao nosso tempo. Como é que nós vamos passar pelo nosso tempo? O que é que nós vamos fazer no nosso tempo? E é esse o tema da noite de hoje, que nós vamos ver agora. É sobre isso. Comecei até aqui para você entender que o tempo vai passando. Já é 2022. E o que você não fez em 2021? Só Deus sabe se vai fazer em 2022. Porque é Ele que muda o tempo e as estações. Amém, abençoada? Mas se nós confiamos em Deus, se nós somos os justos que vivem pela fé, se nós cremos que Ele faz abundantemente mais do que tudo que pedimos e cremos, se nós sabemos que é por fé, para que seja segundo a graça de Deus, nós confiadamente sabemos que Deus está no controle absoluto do nosso tempo. Por isso, vamos aprender nessa noite? Aprender a viver com alegria em todas as situações. Nada melhor do que nos preparar para 2022 com um pensamento renovado, limpo, abundante, cheio da graça de Deus, aprendendo com o apóstolo Paulo. Com o apóstolo Paulo, nós já aprendemos que somos salvos pela graça, Efésios 2:8, somos justificados, santificados, que nós recebemos a vida eterna em Cristo, que nós não precisamos mais nos batizar nas águas, que nós não precisamos mais cumprir os rudimentos da lei, que nós não precisamos mais fazer santa ceia, que nós não vivemos de jejum, que nós não andamos em campanha, que nós somos o povo eleito, predestinado antes da fundação do mundo. Nós já aprendemos tudo isso com o apóstolo Paulo. Amém, abençoados? Nós vamos aprender com ele também nessa noite a estar contente em todas as situações. E tenho certeza que o Espírito Santo nessa noite quer falar conosco muito no livro de Filipenses. Porque a pastora Sueli começou falando Filipenses, o Paulo Marcos, ele ministrou também sobre o livro de Filipenses, e nessa noite nós vamos aprender com Paulo, no livro de Filipenses, como andar em alegria em todas as situações. Um bom começo para 2022, amém? Filipenses, vamos lá. Eu tenho certeza absoluta que Deus, o Espírito Santo, quer falar em Filipenses conosco nessa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. E vamos começar já em Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 4. E ele diz assim, versículo 10. Paulo falando. Agradecendo os donativos que ele tinha recebido. E olha só, a primeira lição de Paulo, a andar com alegria em todas as situações. Glória, né? Muito me regozijo no Senhor.
Começou com alegria, ó. Muito me alegro no Senhor. Feliz estou com o Senhor, está dizendo Paulo. Pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo, ele estava preso. Ele não estava recebendo donativos. Ele estava numa situação muito difícil. Um preso, ele não tem abundância de alimentos, abundância de vestimentos. Ele não tem essas coisas. Mas olha o que Paulo fala. Ele se alegra quando ele recebe donativos. E olha o que ele diz para quem lhe deu os donativos. Olha a forma como Paulo falou. Já tinhas cuidado antes, ou seja, vocês cuidavam de mim antes. Ele quer dizer, deixaram de cuidar. Mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Olha que palavra mais gentil, abençoados. Vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Quem diz, vocês não estavam me ajudando porque faltava oportunidade. Será que é isso mesmo? Só Paulo sabe, né? Eu não estou lá, não vivi com Paulo, não sei direito se era ou não era. Mas Paulo foi muito gentil em dizer, faltava oportunidade para mostrar o cuidado comigo. Ele diz, não digo isso por causa de necessidade. E ele estava em necessidade, ele estava preso. Não digo isso por causa de necessidade. Mesmo preso, ele agradeceu e disse, eu estou feliz com vocês, mas não porque eu passe necessidade. E olha por que ele falou isso. Pois já aprendi a contentar-me, já aprendi a me alegrar em toda e qualquer situação. Paulo nos ensinou muitas coisas. Nessa noite, vamos deixar bem claro que nós vamos aprender com Paulo a nos alegrar em toda e qualquer situação. Aprender de alguém que passou por todas as situações e disse, eu estou contente. Eu me alegro. Não importa o que vocês estejam vendo em mim. Não importa se eu estou preso, não importa se eu estou passando fome, não importa se eu estou em necessidade, eu estou alegre, eu estou contente. Meu espírito está feliz. E a minha carne mental, a natureza, ela se submete a essa alegria. Essa é a força do Espírito Santo em nós. Esta é a força do Espírito operando naquele que crê e anda guiado pelo Espírito de Deus. Vou repetir. Aprendi. Se Paulo aprendeu, é porque todos nós temos que aprender. Jamais ele diria, aprendi, se ele já soubesse. Então, nós temos que aprender também a andar contente em todas as situações. Só que ele vai nos ensinar como ele aprendeu. E vai continuar. Versículo 12. Sei passar necessidade. Sei passar necessidade. Então, vai aprender passando necessidade. Quando estou passando necessidade, mesmo assim estou feliz. Estou contente. Pois já aprendi a contentar-me em qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas. Diga, toda maneira. Em todas as coisas, aprendi.
Nós temos aprendido em todas as coisas, em toda maneira. Glória a Deus. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que maravilha. O homem e a mulher de Deus que aprende a andar contente em todas as situações, pode dizer com absoluta certeza: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é uma frase meramente letra, repetida, para ver se uma mágica, um milagre acontece. Não, Paulo não disse isso como mágica. Paulo disse: eu posso todas as coisas, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso ter em abundância, eu posso ter fartura, eu posso e ando contente em todas as situações. Aprendi. Em 2022, nós vamos entrar dizendo: eu aprendi e eu vou ser feliz em todas as situações. Por isso eu não temo o que virá em 2022. Eu não temo coisa alguma. Eu já vou entrar dizendo: eu posso todas as coisas. Mas e se vier a enfermidade? Eu estou feliz. E se vier a abundância? Estou feliz. E se vier a fartura? Estou feliz. Eu aprendi. Porque Paulo nos ensina aqui em Filipenses capítulo 4, como ele disse: eu aprendi. E a primeira coisa, vamos ver, que ele faz, que ele fez e que ele ensina, que ele fez, né? E que ele ensina a nós no versículo 5, Filipenses 4, 5. Diz assim: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Amém, igreja? Atente aqui para um detalhe. Quando vamos orar, em graça nós já declaramos tudo o que nós recebemos. Isso o nosso Espírito nos ensina, a fazer. Mas a nossa carne, ela tem uma necessidade diferente do Espírito. Então ela começa a falar conosco. Sabe aquelas pessoas que falam com ela mesma? Ela pensa que está orando, mas ela está dialogando com ela. Não, porque eu faço isso, porque eu acho que eu tenho que fazer aquilo. Não, porque amanhã eu vou fazer assim. Não, porque amanhã eu vou assado. Não, mas que fulano falou isso. E ela pensa que ela está orando. Abençoada, você está conversando com você mesmo. Você não está orando. Quando você for orar ao Senhor, se sua carne quiser falar com Deus, deixa ela falar com Deus. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou abatido. Senhor, eu estou abatida. Senhor, eu estou incrédula. Senhor, eu não acredito tanto. Senhor, eu não estou esperando tudo isso que a sua palavra diz que eu tenho. Senhor, eu ainda não cheguei na fé que transporta montes. Mas Deus não sabe? Sabe, abençoados. Mas Paulo diz aqui, pela oração e pela súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Abre o seu coração para Deus. Abre o seu coração. Mas Deus já sabe, mas se ele soubesse, ele não perguntaria. Ele sabe. Mas se ele não quisesse que você abrisse a sua boca e falasse, ele não teria perguntado para o cego: o que queres que eu te faça? Ele sabia que era cego, é lógico que o cego quer ver, mas poderia não quer ver. Ele disse: o que queres que eu te faça? Ou seja, eu posso fazer tanta coisa por você, o que você quer que eu faça?
É por isso, quando vamos orar, nós temos que nos derramar diante de Deus. Com o coração contrito, quebrantado, abatido. Meu Senhor, eu não consigo crer nesse nível. Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu sei que Tu és Deus, que eu sei que eu estou salvo, eu sei que a minha salvação é eterna, mas, Senhor, eu estou em fraqueza. Amados, Deus, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Paulo experimentou e ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você não vai perder nada em confessar aquilo que o seu coração está dizendo para você, porque a nossa mente carnal milita contra o nosso espírito, e nessa hora em que a sua mente carnal está falando, você fala com Deus tudo o que ela está falando para você e fica livre. A paz entra no seu coração. E você continua sendo aquele filho amado que anda sobre as águas, aquele a quem Deus chamou, escolheu, predestinou, aquele que sabe que sem Ele nada pode fazer. Aí o seu coração fica firme e forte na fé, e você passa a confessar tudo o que você crê, e você diz: creio, por isso falei. Essa é a força de Deus para anular todos os seus pensamentos que não estão alinhados à mente de Cristo. É a natureza carnal militando contra o Espírito, e é essa guerra que a gente vence na oração, confessando ao Senhor com o Espírito, sabe, contrito e quebrantado. Primeira lição para aprender a ser feliz em todas as circunstâncias. Eu percebo que tem pessoas que elas têm medo de falar com Deus da sua... É dizer: Senhor, minha fé é pequena ainda. Não pode ter medo, abençoado. Diante de Deus, ninguém teme mais. O véu foi rasgado de alto a baixo. Você está diante de Deus. Você é filho de Deus. Você entrou, você tem acesso. Você confessa ao Pai do Espírito como se confessasse nem como ao seu Pai. Se você é um filho que tem uma intimidade com o Pai verdadeiramente, você chega para Ele e conta todas as coisas. Mas se você não tem, você não conta. Mas com Deus você pode contar todas as coisas. Tudo. Tudo. Tudo diante de Deus. Você tem acesso a Ele. Não precisa de intermediários. Não precisa. Você entra e fala com o Pai. E aí, aquilo que você achava que não ia dar, a paz entra no seu coração, que excede todo o entendimento. Guarda o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem está disposto a aprender a viver com alegria em todas as situações, precisa aprender a dominar os seus pensamentos e a sua mente. Primeiro domínio é esse que Paulo nos ensinou. Confessa ao Senhor. Abre e diz: Senhor, eu estou me sentindo assim, 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 eu estou fraco, mas eu sei que a sua força, eu sei que quando estou fraco, sou forte, sabe? O Espírito já vai te conduzindo e você vai se fortalecendo. Outra coisa, versículo 8, Filipenses 4:8. Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, é uma lição para quem quer aprender a viver feliz em todas as situações. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pronto. A sua mente está dizendo que vai dar um problema seríssimo. É um pensamento bom ou mau? Mau. Então, pense no bem. Confesse a palavra. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. É uma flecha certeira. Quando a mente começa a te ameaçar, começa a colocar fantasmas na sua mente,
Imediatamente você pode agora, como Paulo ensinou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se der errado, posso todas as coisas que me fortalecem. Se der certo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu pertenço a Deus, eu não pertenço a mim, eu sou comprado, eu tenho o Senhor, Ele cuida de mim, eu não temo coisa alguma, mal algum. Essa é a nossa mente. É verdadeiro o seu pensamento? Ou é mentiroso? Você tem que discernir o que você está pensando. Se é verdade, se é mentira. Se é honesto, se é desonesto. Se é justo, é um pensamento justo ou é injusto? Troque os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos. E certamente você vai andar feliz em todas as situações. É uma lição que Paulo nos ensina aqui. Amém, abençoados? É dessa forma que ele vai nos ensinando. Quer ver mais uma coisa? E essa é bem forte. Essa é bem forte. É interessante que hoje Deus realmente falou muito em Filipenses. Foi na reunião de oração, foi na abertura do culto, foi através do apóstolo Marcos Gomes. Deus realmente, olha... Filipenses, capítulo 3. Coisa tremenda. Paulo diz assim, ó, versículo 10. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha que tremendo. E por que Paulo diz isso? Filipenses 1. Porque Paulo encurralou a morte. Olha a autoridade, olha a confiança, olha a fé deste homem. Paulo encurralou a morte. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ele diz, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está em perigo de morte? Só Deus, como disse Daniel, pode mudar os tempos e as estações. E Salomão disse, as gerações passam. Você está com medo de morrer? Olha o que Paulo nos ensina. Olha o que ele diz sobre a morte. Olha como ele afirma. Olha a segurança dele. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, morro com Cristo. Se eu vivo, estou com Cristo. Onde ficou o medo da morte? Foi embora. Foi ou não foi, igreja? Quando você se encontra numa situação de perigo, neste nível, é só lembrar de Paulo. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Vamos aprender com Paulo a ser feliz em todas as circunstâncias nesse 2022, não temendo mal algum, não temendo o que vem pela frente, não temendo o que os homens hão de fazer, não temendo se vai melhorar, se vai piorar. Porque quem anda com Cristo não teme a morte. Não teme. E Paulo disse, sejais meus imitadores. Vamos imitar Paulo, que imitava Cristo? Porque se estamos com Cristo. Versículo 22. Ele diz, se contudo o viver no corpo trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Veja bem, Paulo não desejava morrer. Ele está ensinando uma lição de que o viver para ele era Cristo, o morrer era lucro. Mas se ele continuasse vivo, seria melhor para o fruto, para viver no corpo, para a obra. Então ele não sabia o que escolher.
Ele estava contente em todas as situações, se ele morresse, se ele vivesse, se ele estivesse em abundância, se ele estivesse em fraqueza, ele estava contente em todo o tempo, e é assim que a igreja de Cristo tem que andar, contente em todas as situações, feliz, esperando sempre, pela fé, o melhor acontecer. Olha aqui, que dualidade, que coisa maravilhosa. Pode estar acontecendo uma coisa que você não está gostando, mas você continua esperando o melhor acontecer, porque você vive pela fé. Versículo 23. De ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Com as experiências que ele teve. Afinal de contas, Paulo, a caminho de Damasco, teve uma experiência que mudou a sua vida para sempre. O amor dele por Cristo transbordava. Todo o seu zelo, todo o seu amor, toda a sua forma de servi-lo, ele deixou registrado para que nós lêssemos e para que nós aprendêssemos que viver com Cristo é maravilhoso, não tem vida melhor. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. É o nosso amor. É a nossa saúde. Cristo é tudo em todos. Mas julgo, versículo 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo. Por amor de vós. Quer aprender a viver com alegria em todas as situações? Por amor ao próximo. Permaneça nessa situação que você não gosta. Por amor ao próximo, levanta e anda, ainda que em fraqueza. Por amor ao próximo, sabendo que te espera em Cristo uma vida muito melhor, faça como Paulo. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo. Não saia do corpo de Cristo por nada. Por amor a você mesmo. Não deixe a sua congregação. Não deixe os seus irmãos. Não se afaste daqueles que andam com você na fé. Olha o que Paulo diz, por amor de vós. Ah, mas é muito difícil para mim, mas eu não me sinto muito bem. Não se afaste. Por amor ao próximo. Sabe, abençoados? Você pode até ver e saber pessoas que não gostam muito de você, mas existem aquelas que gostam muito. Por amor àquelas que gostam muito, permaneça. Às vezes você sabe porque uma ou duas não gostam. Mas tem muitas outras que gostam. Permaneça. Por amor de vós, Paulo diz, eu fico. Versículo 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé. Tudo isso aqui que Paulo está falando é uma alegria na fé em todas as situações. Vamos ler esse versículo todos juntos. Versículo 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé em 2022. Glória a Deus.
Vamos entrar assim em 2022, nos regozijando na fé, ficando junto a todos aqueles que andam conosco na fé. Versículo 26. Para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ah, mas eu não sou Paulo. Não, eu também não sou Paulo. Mas o Espírito que estava em Paulo está em mim e está em você. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Ah, mas eu não sou Daniel, eu não tenho as revelações, os mistérios. O mesmo Espírito que estava em Daniel está em mim, está em você. É que não precisa ter 1 milhão de Daniel. Foi um Daniel na história, mas cada um de nós foi eleito e chamado segundo o propósito de Deus nessa terra e nessa geração. Amém, abençoado? Tudo isso que eu estou falando para você valorizar o Espírito Santo que habita em você e a importância que isso tem de você andar segundo o propósito de Deus nessa terra, valorizando toda a obra que Ele faz através da sua vida. Não é para se menosprezar, é para se valorizar. Ah, mas eu olho os grandes homens da fé, é o mesmo Espírito abençoado. E Ele usa cada um como Ele quer, segundo o plano e o propósito perfeito dEle. Amém, amados? Capítulo 2. Ele diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, aleluia, diga, mesmo amor, mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, para a glória de Deus. É assim que vamos andar em 2022, para a glória de Deus, com o mesmo amor, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo ânimo, glória a Deus. É assim que vamos entrar em 2022. Você crê nisso? Eu creio. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos entrar em 2022 nessa humildade, abençoados, servindo uns aos outros no temor de Deus, considerando uns aos outros, no amor de Deus, para a glória de Deus, pensando a mesma coisa, nos unindo, para que possamos aprender a andar contente em todas as situações.
flutuações. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, dizia Paulo, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha um outro ensino para andar contente em todas as coisas, em todas as situações. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Esta é uma palavra que eu sempre tenho ouvido do apóstolo Marcos Gomes. Ele sempre tem dito, ele não quer trabalhar em vão. Esse é um trabalho árduo que Deus colocou na mão dele. Toda essa palavra dita à igreja recai sobre os seus ombros, pesa sobre ele. E eu sei que o prazer dele é que todos venham a pensar do mesmo modo, com o mesmo amor, não deixando a congregação, fazendo com que todos vejam a unidade do corpo de Cristo. A unidade no MGA que está sobre a responsabilidade dele. Amém, abençoados? Você concorda com essa palavra? É o apóstolo Paulo nos ensinando. Olha que maravilhoso. Vamos ler o capítulo 3. Estamos encerrando já já. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Novamente ele vem falar de alegria. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E é por isso que a nossa mente vai entrar em 2022 renovada, vigiada, para ter tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Ela vai ficar submissa ao Espírito Santo. Amém? E nós vamos sempre nos alegrar em todas as situações com essa mente. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também, dizia ele, poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele fala dele mesmo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, o que, porém, para mim era lucro. Considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém, abençoados? Aprender a viver com alegria em todas as situações. Reconhecendo que pela fé
é que somos salvos. Reconhecemos que somos eleitos, predestinados, desde antes da fundação do mundo. Reconhecer que não precisamos de campanha, reconhecer que não precisamos de jejuns, reconhecer que não precisamos de batismos e santa ceia, deixando todos os redimentos da lei, vivendo agora em graça, abundante graça, não mais pecadores, mas aqueles que podem entrar no Santo dos Santos e diante de Deus, proclamar somos filhos e dizer, Pai, ajuda-me. E ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, jamais se envergonhe de estar fraco. Jamais se envergonhe do Evangelho na fraqueza, na pobreza, na infâmia, na má fama, na mentira, na injúria. Jamais se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus em nós. O Espírito da ressurreição e vida, aquele que ressuscitou Cristo Jesus, é o mesmo que habita em cada um de nós. E é com esse Espírito que nós vamos entrar em 2022, dessa mesma forma, animados, corajosos, enfrentando seja o que for, sem medo até da morte, encurralando ela como Paulo fez. O viver é Cristo e o morrer é lucro. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. É assim que nós vamos terminando os dias de 2021 e entrando com a plena certeza e em 2022 já dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, abençoados? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer por este ano que está terminando. O tempo passa, como comecei dizendo, termino dizendo, o tempo passa. De repente, passou e a gente não viu. Não vai voltar mais. O tic-tac do relógio não para. Mas as promessas de Deus permanecem para sempre. E é firmados nessas promessas. É tomando já posse dessas promessas, e a maior delas é a vida eterna em nós, e Cristo em nós, a esperança da glória, o Espírito da ressurreição e vida. Nós queremos agradecer, Senhor, pelo esse ano de 2021, agradece do seu jeito, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas coisas boas, pelas coisas que não foram tão boas, mas que nos ensinaram. Porque assim como Paulo, nós queremos dizer, aprendi a andar contente em todas as situações. Senhor, o Teu Espírito habita em nós e nós aprendemos nessa noite. Vamos andar contente em todas as coisas. Assim como Paulo disse tantas vezes, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, digo-vos, alegrai-vos. Mas ele nem só disse como ele ensinou. Ele disse que as petições que nós temos para fazer diante de Ti, com ações de graça, a Tua paz, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Ele diz que o viver é Cristo, para nós o viver é Cristo. Cristo em nós, todos os dias da nossa vida. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por 2021. Um ano que deixou muitos tristes, muitos alegres, mas o Teu povo, que conhece o Teu nome, esse andou, Senhor, com alegria em todas as situações, porque de Ti vem a água viva, Senhor. Tu és a fonte da água viva que vem sobre nós, e os rios vão se enchendo, Senhor, e há alimento para todos os peixes. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos pelo MGA. Te agradecemos pela vida do apóstolo Marcos Gomes. Te agradecemos pela vida da pastora Sueli, sua família. Te agradecemos porque estamos aqui, Senhor. Podemos dizer grato a Deus. Permanecemos na Tua presença e Te louvamos e Te bendizemos. Bendito seja o nome do Senhor.
Você que está aí nos ouvindo, ore também, fecha seus olhos, agradeça, aproveite essa oportunidade, essa hora de junto com todos estar em união agora e agradecer. Te agradecemos, Senhor, por todos os MNGAs que foram abertos esse ano, por todos os pastores que estão agora, Senhor, nos ouvindo e dirigindo cada um desse ministério, nesses locais onde o Senhor predestinou para abrir. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, para todo sempre. Glória a Deus. Amém, amém e amém. Apóstolo Marcos. Glória a Deus, igreja. Graça e paz a todos. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Abençoados, vamos terminar a reunião em alguns minutos, tá? Deixa eu só dar um recado aqui. Glória a Deus pela vida da pastora Helena. Glória a Deus pela vida da pastora Luzia, que deve estar assistindo ao vivo também. Não está boa da voz, da garganta. Acho que a gripe pegou ela também. Haja anjos em favor dela. Amém, igreja? Domingo que vem você não pode perder por nada. Primeiro culto do ano de 2022. Tá? Domingo que vem, dia 2 de janeiro, primeiro culto do ano. Faça suas festas, o seu churrasco, come lá o seu peru, o seu frango assado, né? Peru já comeram, né? No ano novo não come peru, né? Pernil? Ah, é. Dia 25 come o peru. E no ano novo come o pernil. É o peru e o porco que vai para a roça. É os dois. Todo ano é sempre os mesmos. Domingo que vem, às 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado. Mas o mais importante, domingo que vem é o primeiro culto do ano e você receberá uma palavra profética para a sua vida. Eclesiastes 3, Salomão disse... Eu só posso falar 2 minutos, não começa a coçar a garganta e tossir. Tem que ser rápido. Espera um pouquinho. Mais 2 minutos. Eclesiastes 3, Salomão disse que tudo tem o seu tempo determinado. Vocês vão receber uma palavra profética domingo que vem, e de conformidade com o que Salomão disse, tudo tem o seu tempo determinado. Uma vez, em Gênesis 18, os anjos apareceu a Abraão e falou assim, no tempo determinado, Sara terá um filho. Esse tempo foi 9 meses. Generalizando, o tempo de Deus dura de 9 a 12 meses. Diz a teologia que o sofrimento de Jó durou 9 meses. 1 ano, foi um período. Gênesis 26 diz que no mesmo ano Deus abençoou Isaac. Então, esse tempo profético predestinado durará 1 ano. Domingo que vem, você receberá uma palavra profética que terá validade para 1 ano, onde haverá ministração de anjo em sua vida, em seu favor, e muitas coisas vão acontecer e você vai lembrar da palavra profética que você vai receber dia 2 de janeiro, domingo que vem. Amém, abençoados? Então, domingo que vem, não falte por nada, você vai receber a palavra profética para viver pela fé o ano de 2022. Amém? Senhor, graças te dou por essa noite. Agradeço pela vida da pastora Helena e de todos os pastores do MGA. Essa noite eu digo por fé que foi uma maravilha. Todas as coisas colaborou para o nosso bem. Houve ministração angelical, manifestação do Espírito Santo. E nós cremos que somos conduzidos em triunfo. Que os teus anjos nos levem em paz, nos guardando, nos livrando e nos protegendo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga comigo, está escrito: com alegria eu sairei, e em paz eu serei guiado. Tenha uma ótima semana e domingo que vem, dia 2, esteja aqui para receber uma palavra profética que sai da boca de Deus para a sua vida. Com certeza, 2022 será um ano totalmente diferente em sua vida por causa da palavra profética que você vai receber. Amém? Graça e paz e uma salva de palmas ao Senhor. E até quarta-feira, pela fé. Graça e paz. Show, 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 show. Vai com os anjos. Graça e paz, graça e paz.